Sejam muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom partilhar sobre essa odontologia domiciliar. Sempre falo, né? Em todas as aulas eu falo a mesma coisa. Essa série de aulas, ela não é sobre atalhos, não é sobre promessas, é realmente sobre visão clínica, sobre estratégias de responsabilização, de responsabilidade e estrutura profissional, né? Então, obviamente que desde o início a gente viu uma visão mais ampliada e a gente está restringindo cada vez mais para a gente se direcionar para a odontologia domiciliar de fato e vocês montarem o negócio de vocês ou algo desse tipo. Então, sobre mim, né, como vocês já sabem, eu sou especialista, sou mestre e o meu mestrado foi o primeiro mestrado em odontologia domiciliar. Nós temos algumas pesquisas publicadas em odontologia domiciliar. Realmente não sou a pioneira na odontologia domiciliar do Brasil, mas eu sou a pioneira em botar a cara a tapa, em ser a blogueirinha, né? Antigamente me chamavam assim, da odontologia domiciliar e a gente conseguiu realmente alcançar muitos corações. Montei o Dentistas Home, que é uma empresa de odontologia domiciliar aqui na minha cidade. É, e realmente a gente tem nós temos grandes marcas de faturamento, grandes marcas de atendimento, né? E hoje eu ensino dentistas do Brasil todo a vivenciarem essa odontologia, tá? Então, estamos, graças a Deus, nesse pioneirismo, né? Mas vamos dar uma revisada. Vamos revisar um pouquinho sobre as aulas passadas, né? Na primeira aula, para quem não estava, todas as aulas elas são gravadas, certo? Elas estão disponíveis para quem está no nosso grupo do Domiciliar Talks. E deixa eu só ver aqui, só lembrar de pedir para vocês colocarem no mudo. Todas essas aulas até agora, elas estão disponíveis no Domiciliar Talks, né? O ideal realmente é que vocês estejam dentro lá do grupo. Na primeira aula, nós vimos sobre o atendimento fora do consultório, né? De fato, a gente viu sobre quais os pacientes podem e precisam desse tipo de modelo. Então, a gente viu que a odontologia domiciliar não é só apenas atender fora do consultório, ela realmente é uma modalidade que ela precisa de limites, entender os limites, entender quem é que você vai atender, para você conseguir realmente, de fato, vivenciar essa odontologia. E na segunda aula, que foi a aula passada, nós falamos muito, gente, muito sobre raciocínio clínico de atendimento. Então, a gente percebeu que nem sempre todos os pacientes, eles é uma receita de bolo. Então, a gente sabe que os pacientes, a gente precisa ter realmente raciocínio clínico para que a gente consiga entender quem é esse paciente para tratar a melhor condição dele e vivenciar na odontologia domiciliar. Então, a gente falou um pouquinho sobre avaliação, sobre prontuário odontológico, sobre essa questão de você encaminhar ou você atender em hospital. Então, vimos alguns casos clínicos também, certo? E hoje a gente vai falar, se nas aulas anteriores, né, a gente falou um pouquinho. Deixa eu só tentar dar uma melhorada aqui, peraí. Se na aula passada a gente falou um pouquinho sobre essa parte, né, de tomada de decisão, de quem é o nosso paciente, agora que a gente já sabe quem é esse paciente, a gente precisa falar um pouquinho sobre a biossegurança, né? Então, como é que a gente vai atender esse paciente? Veja, eu não vou aqui dar os passos a passos para que você, eu vou chegar na casa do paciente assim, assado. Não. Isso é para você entender de uma forma geral. Vocês estão me ouvindo? Porque Cristiane disse que não está ouvindo nada. Estão conseguindo me ouvir normal? Tá, então ela vai ter que sair. E aí, a gente precisa entender essa estrutura, porque sem essa estrutura não existe profissionalização, não existe atendimento.
senão vira muito improviso. E uma das coisas que eu fui muito criticada lá atrás, lá quando eu comecei, foi que as pessoas começavam a falar que a odontologia domiciliar ela era um improviso, de alguma forma. E eu ficava com raiva demais quem falasse isso, né? Então, a gente não trabalha com improviso, a gente realmente trabalha com estratégias, com cuidado para esse paciente e, sobretudo, com biossegurança. E eu também falo, gente, não adianta também a gente ter paciente, a gente saber como conduzir o caso e chegar lá, a gente não tem uma estrutura propriamente dita para atender esse paciente. E veja, estrutura não é só você não é só você chegar e ter um consultório portátil ou algo desse tipo, mas é você ter um cuidado de como você vai chegar na casa do paciente, qual a forma como você vai se comunicar com esse paciente. Então, hoje eu vou mostrar que a odontologia domiciliar, ela é sim altamente qualificada, mas que você precisa entender como você vai chegar na casa do paciente para trazer esse atendimento mais seguro, tá certo? Então, hoje a gente vai mostrar realmente como é feito esse atendimento de uma forma mais segura, apresentável, para vocês também terem segurança nesse sentido, certo? Bom, então, pronto. Passa o slide para vocês. Bom, então é muito engraçado porque eu já cheguei na casa do paciente é, igual uma, como é que eu posso explicar? Igual uma, não passou não o slide? Deixa eu ver aqui. Não? Tá, peraí, só um minutinho. Tem certeza que não passou? Não é esse slide aqui, ó, que eu tô, esse aqui. Tá. Então, gente, olha só. Quando eu comecei, eu não tinha muito uma noção. Esse foi o meu primeiro atendimento odontológico domiciliar, essa segunda foto. E aí, gente, aqui eu não tinha motor, não tinha consultório portátil. Eu só tinha materiais de consumo que eu colocava, mas o que que eu colocava? Eu tentava deixar tudo muito organizado. Mas aqui, ó, minha primeira foto era saindo da casa do paciente, com os materiais fora, assim, já estava um caos, porque eu já estava atendendo sozinha e era uma demanda muito alta, que eu já estava tendo lá atrás, né? E assim, eu olhando essas fotos, eu disse, meu Deus do céu, como eu não estava apresentável. Isso poderia até mostrar uma insegurança de certo modo, né? Porque a gente precisa entender que o nosso objetivo é tirar primeiro, o medo do improviso e tirar também essa mentalidade das outras pessoas acharem que é improviso. Não sei se vocês que já estão atendendo, Gabi, principalmente, que já atendeu pacientes, eles ficaram falando, mas como é que você vai fazer esse atendimento aqui? Eu não sei se eu confio. E a gente precisa realmente se portar para isso. Né? Então, mostrar para eles que existe método também, isso é extremamente importante trazer uma organização dos materiais, né? A questão do transporte, da logística e a postura profissional. Então, hoje a gente vai ver basicamente isso, certo? Bom, então, como eu falei, a odontologia domiciliar não é improviso. Não tem como a gente não manter a biossegurança. A gente precisa sim, existe, mesmo fazendo cirurgia, mesmo fazendo extração canal, a gente precisa manter a biossegurança. E não é uma coisa simples, gente, né? Mas precisa de técnica, de protocolo e organização. Então, a grande chave de tudo da odontologia domiciliar é você tentar gastar menos energia com aquele atendimento, por exemplo. Então, você não precisa fazer como eu lá no início, que tentava levar tudo para casa do paciente. Né? A gente precisa mostrar realmente também essa segurança nesse sentido. Né? E aí, qual é a estrutura do atendimento odontológico domiciliar para que as pessoas olhem e vejam, poxa, isso daqui realmente é de qualidade.
Eu vou trazer uma questão aqui para vocês, que vocês podem até discordar, aquelas pessoas que já fazem, enfim. Mas tem alguns alunos meus que poderiam atender sem o consultório portátil, tá? Mas que eles só querem começar com o consultório portátil. Gente, é uma das coisas que eu mais escuto de vários alunos, é que não vão começar na odontologia domiciliar porque acha que precisa comprar muita coisa, que o investimento é muito alto e tudo mais. Vou ser bem sincera, você pode começar com pouco, isso é notório. Entretanto, à medida que você for sentindo que você pode avançar em determinados procedimentos e você vai já ter demanda para isso, é importante sim você investir em um consultório portátil, né? Investir em algo que você consiga cobrar mais caro também, tá? Minha cachorrinha lá embaixo latindo, eu já sei qual é o latido dela. E aí vamos lá. Quando a gente pensa em equipamentos básicos, certo? A gente precisa pensar em motorzinho de bancada. Não necessariamente você precisa já ter o consultório portátil. Você pode comprar aqueles motores de bancada, né? Você pode já deixar tudo muito organizado a sua logística para você poder atender a parte de dentística, de prótese e tudo mais. Mas mais do que você ter equipamento, é muito importante você saber o que você vai levar e o que tem naquelas caixas. Então, o checklist e a organização, ela faz parte da biossegurança também. Quando a gente estava na pandemia, a gente não podia levar milhões de materiais e a gente tinha que restringir mais aqueles materiais que a gente tinha que higienizar e tudo mais. Então, eu sempre carrego isso da pandemia. Quanto menos a gente levar, é melhor. E a gente sempre bater o checklist, o estoque e revisar. Outra coisa que a gente tem que ter muito bem estruturado é o fluxo de atendimento. Quem é meu aluno sabe muito o que é isso. Fluxo de atendimento é o que você vai fazer desde quando você recebe esse paciente no WhatsApp até você atender de fato. Então, o atendimento ele não é só quando você está na casa do paciente, mas quando ele entra em contato com você, ele fala com você, e aí a forma como você conduz esse atendimento, faz os protocolos, organiza e faz esse atendimento na casa do paciente. Então, isso é o fluxo. Depois que eu chego na casa do paciente, como é que eu vou fechar o tratamento? Eu vou fazer logo o procedimento no dia? Não, eu não vou fazer logo o procedimento no dia. E assim vai. Além dos protocolos de biossegurança, que é extremamente importante vocês terem. Esses protocolos de biossegurança, eles podem ser os POPs, que são os protocolos operacionais, que não tem como disponibilizar aqui, mas os meus alunos nos cursos a gente sempre disponibiliza. Esses protocolos operacionais, eles são as regras de biossegurança que você vai seguir para o atendimento domiciliar. E essas regras nada mais são do que as regras de esterilização, quando vocês vão terminar o atendimento, colocar lá no carro, separar o que é limpo, o que é sujo. E aí você tem que ter esse protocolo, né, que a gente chama de protocolo operacional, que pode ser chamado de protocolo de biossegurança, que você tem que deixar no seu consultório de apoio, tá? Olha só que coisa nova, Natália, você está falando sobre isso de consultório de apoio. O consultório de apoio nada mais é do que o local que você vai esterilizar os seus materiais. Porque você não pode esterilizar em casa, você não pode esterilizar em nenhum local que não seja ou uma central de esterilização ou um consultório de apoio que você vá ter, certo? Então, nesse sentido, né, é muito importante vocês terem já kits básicos estruturados, né? Então, vocês já terem o organizado fotopolimerizador, deixar tudo certinho. Gente, uma das coisas que as pessoas esquecem muito é o seguinte: as pessoas falam assim. Ah, eu tenho, já comprei o consultório portátil, tá bom, mas para fazer uma restauração você já tem uma foto? Não, eita. Então o básico, gente, funciona, né? Então antes de pensar em algo maior,
Vamos pensar o que que você consegue fazer com pouco. Uma pérola, eu consigo fazer com cureta? Consigo, né? Consigo fazer com a escova do próprio paciente depois? Consigo. Ah, então já vou fazer isso e ganhar um dinheirinho extra nesse sentido. E aí você vai evoluindo e crescendo, né? Você vai, vou fazer uma restauração, a traumática aqui, já vou ver a questão do foto, né? E aí você vai começando a crescer e pensar nisso. Né? Então, kit clínico muito bem organizado, os EPIs completos extremamente importante, né? O campo descartável, geralmente a gente usa, porque aqui em Natal, por exemplo, é muito quente, então a gente não usa muito jaleco, a gente usa mais um campo, né, para descartável. E a caixa para o transporte. Então, esse aqui foi um dos primeiros atendimentos odontológicos domiciliares que a gente fez. A gente deixava tudo bem separadinho, né? Aqui, ó, tá 2018. Foi, acho que foi o único que a gente fez em 2018. E aí eu botei aqui em vermelho motor portátil e sugador portátil. Isso daí, gente, vocês só vão investir quando vocês começarem a subir de nível e ver quem é o paciente que você vai atender. É, Você não vai ter tudo perfeito no início. Eu me lembro que quando eu comecei, eu não comecei com consórcio portátil, aí comprei um consórcio portátil usado, que era elétrico, que nem pode pela Anvisa. E aí eu fui vendo que eu precisava de outros tipos de procedimentos mais complexos, e aí eu comecei a juntar dinheiro e evoluir nisso. Né? Eu não meti os pés pelas mãos nesse sentido, e é isso que eu quero trazer para você. A biossegurança, ela não é a quantidade, a dar segurança para o paciente, não é a quantidade de motor, de coisas que você tem. Mas sim, se você sabe fazer bem feito com aquele pouco que você tem uma comunicação boa e tudo mais. Então, isso é muito mais importante, né? Gabi botou assim: eu tenho um consultório portátil e uso pouco, porém uso motor elétrico de bancada todas as vezes, justamente. Né? O motor elétrico de bancada, a gente consegue fazer desculpe, raspagem, não, a gente consegue fazer profilaxia com ele, né? A gente consegue adaptar o multiplicador também, consegue fazer algumas restaurações mais superficiais. Então, tudo isso a gente consegue fazer. E aí, outra dica para você deixar tudo muito organizado é você separar em categorias, né? Então, separe em categorias: diagnóstico, dentística, pério, né? Deixe um kitzinho de urgência. Os instrumentais esterilizados, eles precisam estar nesse apoio, não dá para você levar para casa e deixar em casa esses materiais, até porque nem é correto fazer isso, né? Então, já deixa tudo bem organizado. Eu também, gente, a gente usa o consultório portátil quando é um paciente que precisa fazer uma sedação mais profunda, que ele saliva muito, que a gente precisa fazer algo mais profundo nele, uma extração que vai precisar também de odontodissecção, né? E a gente vai precisar disso, então a gente leva o consultório portátil, senão a gente leva muito pouco. Mas, obviamente, que é uma demanda que é importante para a gente, né? Por exemplo, nós, dentistas, não é importante. Mas a gente vai investir, a gente investe muito nesses motores. Natália, mas esse motor não tem nada relacionado à vigilância e tudo mais, mas o consultório portátil tem, sim. Mas eu acredito que isso vai mudar futuramente, tá? E aí é muito importante a gente pensar, né, que a biossegurança na odontologia domiciliar, gente, ela é extremamente possível, né? E nem sempre a gente vai conseguir só levar o mínimo. Olha aqui essa foto. Consultório portátil, o material da sedação, que é esse óxido nitroso, né? Essa maleta aqui dendrigo e o nosso raio-x portátil, porque nesse caso a gente fez muita coisa, né? Nós fizemos restauração, sedação, nossa, foi muita coisa nesse dia, uma paciente com Alzheimer extremamente difícil. E outra coisa muito importante, como é muito necessário você revisar os protocolos de biossegurança, gente, porque a família ela tá lá de plateia. Eles vão estar de olho em tudo, totalmente diferente do consultório, né? Que muitas vezes você deixa eles lá na recepção, vai atender o paciente, é totalmente diferente. Então, não é que você vá fazer só porque eles estão de olho, mas tomar ainda esse cuidado maior, porque, gente, é complicado às vezes.
Os pacientes, às vezes, a gente ceda e eles ficam lá em cima, né? Às vezes a gente tem que pedir para afastar um pouco e tudo mais. Então, às vezes, forma tipo uma plateia. Então, a estrutura, né? Um dos protocolos básicos de biossegurança que é importante a gente manter, né? Principalmente na odontologia domiciliar, é a paramentação correta. Natália, o que que eu vou usar? Aqui é muito quente, aqui é muito frio. Eu indico sim vocês usarem jaleco descartável, porque muitas vezes é muito quente, o Brasil é muito quente, mas claro que se forem regiões mais frias, tem algumas alunas minhas que preferem usar o jaleco, preferem usar também, às vezes, uma camisa grande por baixo e uma batinha por cima, enfim, isso é bem relativo, mas deixar o campo clínico muito organizado, olha só. Campo clínico organizado é a mesa clínica. Então, lá no grupo da gente, da comunidade, né, que a gente tem um grupo os dentistas que adquiriram os nossos cursos e tudo mais, a gente tem um grupo da comunidade, a gente sempre conversa lá nesse grupo, tá? E lá elas sempre colocam a mesinha. Vocês já viram, eu tenho essa mesa, o meu foi recebido, mas eu já vi que tem na Amazon essa mesinha portátil. Tem, o pessoal da Évora vende também. Então, existem mesinhas portáteis que a gente pode estar conseguindo fazer. Isso é o nosso campo clínico. Veja, Natália, eu posso usar a mesa do paciente? Óbvio que sim, né? Não tem problema. Porém, né? Uma das minhas alunas, esses dias mesmo, manchou, na hora de fazer a fricção tripla com álcool, manchou a mesa de madeira, sabe aquelas mesas bem antigas? E por infelicidade, a paciente era muito difícil, ficou querendo não pagar o procedimento porque manchou, gente, manchou quase nada. E aí vocês têm que tomar cuidado também nessa questão. Então, veja, foi um simples borrifado de álcool para limpar e higienizar. E aí acabou manchando, né? E esse é o campo clínico que você vai utilizar. Então, eu sempre recomendo levar a mesinha. É claro que às vezes você já sabe o ambiente. Por exemplo, amanhã eu tenho um atendimento do lado aqui da minha casa. Só descer a ladeira. E aí, a gente tem a nossa sede administrativa, o nosso consultório de apoio. E aí, eu tenho que ir na sede administrativa, pegar os materiais, e já tinha trazido do consultório, né? Aí eu disse: não, eu vou levar o meu material e vou atender aqui, não vou nem precisar de auxiliar. E aí, lá, como vão ter outros atendimentos, eu não vou levar a mesinha, porque a gente tá com uma, mas eu vou comprar outra, porque tá precisando. E aí, só que é uma paciente que eu já atendo quase todos os meses, acho que em cada 2 meses, eu já conheço a casa dela. Então, eu já sei o que que eu preciso, como eu vou colocar os meus materiais, não precisa às vezes da mesinha, né? Então, isso tudo é porque eu já conheço lá, mas eu vou ter que organizar o meu campo clínico, né? Então, assim, uma das coisas que as pessoas às vezes negligenciam, não é obrigado vocês terem a mesinha. Mas veja, isso é uma das formas de biossegurança. E não é caro, né, gente? É um investimento muito barato. Então, você chega lá com sua mesinha portátil, com seus materiais, muitas vezes vale muito mais do que você chegar com um consultório e nem usar, né? Então, é importante você fazer o descarte adequado, e isso tem que estar no seu protocolo de biossegurança, o seu protocolo clínico, certo? Esse descarte adequado você precisa levar, se você for fazer uma extração, uma cirurgia, levar o descartável, né, de pérfuro cortante, é, esqueci o nome, mas ele me ajudem, gente, do descartávelzinho que a gente usa para descartar os pérfuros cortantes, né? Tem esse material, eu gosto muito um que vendia na Dentsply, eu acho, Descartex, Descarpac. E aí tem um que eu gosto que ele é de plástico, porque aí eu coloco, né? É muito fácil de translado, ele não é de papelão. E aí, quando eu chego no consultório de apoio, eu já descarto lá, né? Então, eu gosto muito dele.
E é importante a gente prezar pelo transporte seguro dos materiais contaminados, porque as pessoas olham, viu? Ah, você tá botando sujo aí, já aconteceu com a gente. A minha TSB estava enrolando para colocar na parte dos materiais sujos, aí ela, você vai colocar isso junto com a parte limpa? Tem gente que não fala, mas tem pessoas que falam. E a gente não vai fazer isso, vai colocar aqui que é nossos materiais sujos. E aí as pessoas, elas realmente, né, têm essa questão. E, obviamente, colocar os materiais pré-esterilizados de forma correta, né? Então, qual é o fluxo ideal de atendimento para garantir uma segurança e uma biossegurança? A gente chega na casa do paciente, eu gosto muito de falar sobre isso. O silêncio gera observação. Então, cheguem conversando, cheguem falando, não tagarelando, né, toda hora, mas comunicando, né, buscando acolhimento ali, acolhendo quem está chegando. Tem uma organização do seu campo, lembra? Entender onde é que eu posso colocar. Uma das coisas que vocês podem fazer também, gente, vocês podem também usar papel filme, né, na bancada, se você não tiver ainda uma mesinha portátil, né? Então, fazer o atendimento de fato, desmontar de forma segura, né? Transportar os materiais de forma correta, botar sempre um lado. Eu não detalhei isso aqui, mas no curso a gente fala muito detalhado sobre isso, dos protocolos de biossegurança, deixar o material estéril de um lado, deixar o material sujo do outro, e aí vocês têm que ter essa noção também para botar no protocolo operacional de vocês, tá? E depois vai para a esterilização. Natália perguntou assim: para otimizar, posso descartar no recipiente rígido de plástico menor os pérfuros e quando chegar no consultório de apoio descartar no Scarpac? Infelizmente não, Natália, porque você fazendo isso vai romper uma das normas de biossegurança de translado de material, tá? Não existe uma norma de odontologia domiciliar, mas existe uma norma do Melhor em Casa, por exemplo, dos atendimentos domiciliares. E eles prezam para que você ou use o Descarpac, um pequenininho, ou você use um outro tipo de Descarpac, que também é pequenininho de plástico, que aí você consegue fazer esse translado, sabe? Então, isso você não consegue fazer. Por quê? Porque eles vão entender que você é como se você estivesse pegando. Claro que você não vai pegar, mas é como se você estivesse pegando e transladando de uma forma que não é o material correto e colocando lá. E isso não é interessante, tá? Realmente, nas instituições de longa permanência tem esse descarpaque, em alguns locais que você vai atender o paciente, que é quase que uma UTI dentro da casa do paciente, você também lá já tem o descarpaque. Mas tudo isso é observado aonde? Na primeira consulta, né? Então você não vai chegar lá no escuro nesse sentido, tá? E aí é muito importante você ter uma postura, né? Profissionalização é postura. Ao longo desse tempo que eu estou atendendo, né? Vai fazer 8 anos esse ano, eu entendi que a gente precisa se portar ainda mais quando está na casa do paciente. Eu não consigo hoje chegar na casa do paciente de salto, chegar na casa do paciente toda empiriquitada, como se eu fosse atender em consultório. Eu não consigo. Porque realmente, assim, minha coluna dói se eu chegar de salto, não dá certo. Mas o que que as normativas orientam? Que você chegue com o sapato fechado, né? Que você consiga chegar com identificações, né? Então, essa é uma das normativas que eles pedem para você chegar com identificação. Você pode chegar com jaleco ou com a roupa, né, da farda, isso daí não é impedimento. Mas isso traz uma organização e posicionamento, né? A forma como você se apresenta, ela define muitas vezes a forma como as pessoas vão enxergar você. E não dá para também chegar todo desleixado, né, gente? Eu sei que às vezes a gente tá em 1000 atendimentos. Tipo, tem dias quando eu chego no final do dia que eu, meu Deus, eu ainda vou para casa do meu paciente. E não estou dizendo que vocês têm que estar miss, né?
mais vocês estarem fardados. O que que acontecia com a gente da empresa? A gente fez uma fardinha bem bonitinha para eles acabavam não usando. Por quê? Porque eles não só atendem nesse lugar, né? Eles não só atendem no Dentistas Home. Muitas vezes eles estavam no consultório, saía do consultório e ia para o home care. E aí eles não iam com a roupa muitas vezes, né? Aí a gente fez um crachá, que é muito bom. Porém, você tem que tirar na hora do atendimento, porque senão fica caindo na cabeça do paciente. Ou então você prega na sua roupa, né? Mas isso ajudou muito, né? Porque aí você já chega, as pessoas já olham, né? É muito bom, o crachá ajudou muito a gente, né? A gente tem investimenta, né? Vocês viram aqui as novas fotos que a gente fez, que essas camisas todo mundo tá querendo. Daqui a pouco vou começar a vender essas camisas, porque ficou tão linda. E aí, a gente realmente começa a pensar num posicionamento, numa organização. Outra coisa também que faz a gente ter uma postura positiva, gente, é a precificação, né? Então, fazer uma precificação coerente com aquilo que você está ofertando vai dar autoridade para você, né? Então, o que que separa o amador de profissional? Né? O amador ele vai improvisar, ele vai cobrar barato, ele não vai ter protocolo. E Natália, ai, Natália, que coisa pesada, você tá falando de amador. Ó, vamos lá. Eu tenho certeza que na cabecinha de vocês, em alguns que estão começando, vai achar assim: meu Deus, ninguém faz na minha cidade esse tipo de serviço. Eu preciso começar. E tá tudo bem isso. Realmente você pode ter razão. Mas ninguém vai fazer de forma profissional, provavelmente, que você está pensando em fazer. Mas pessoas que, quantas e quantas pessoas eu vejo, dentistas, que falam, me ligam e falam, Natália, me chamaram para ir atender um paciente em casa, eu fui. Sem preparo nenhum, sem ter noção de nada, foi. Sabe? Chegou lá, abriu o exame clínico, olhou lá, cobrou qualquer coisa para avaliação, não teve nenhum protocolo, fez uma limpeza lá e pronto, né? Então, muitas vezes vão acontecer isso, tá tudo certo acontecer, mas eles não vão evoluir de processos, de procedimentos. E aí que entra a gente com profissionalismo, com planejamento, com organização, com segurança, com aquelas pessoas que executam de fato, né? Então, muitas e muitas vezes a gente chega para esses pacientes quase todos os dias. Não, vem aqui em casa só para dar uma olhadinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Antigamente eu ficava, ai meu Deus, eu acho que eu não vou cobrar, não. Ah, eu acho que não sei o quê. E hoje eu fico pensando, como é que a pessoa tem coragem de falar isso? Né? Porque hoje em consultório é óbvio que tem que cobrar, desculpe. E a pessoa chegar e ter coragem de falar isso, vem aqui só dar uma olhadinha, gente, a pessoa não está valorizando e honrando o meu profissionalismo. E aí a gente já tem até um textinho pronto, se quiser chamar outra pessoa, pode chamar. Uma das coisas que eu falo, até conversei com Gabi sobre isso, Gabi lá de BH. Tem pessoas e tem pacientes que valem a pena não fecharem tratamento, que é um livramento, gente. É Deus abençoando a gente, né? Eu fiquei muito triste hoje de uma paciente que a gente já atende há muito tempo, faz até atendimento junto com uma outra dentista. Só que a família assim, a gente fez duas restaurações e aí como ela tem um apertamento, né, o bruxismo acentuado, quebrou as duas restaurações, aí a família não queria fazer de novo. Enfim, no final ela não quis marcar mais, né? Não acredito que a gente perdeu essa paciente, mas assim, não quis realmente contato, a gente fica triste. Qual é a nossa intenção? Não, vamos fazer. A gente não cobra, não. Vamos fazer? Não, gente, não é assim, né? Não é porque a gente fez, olha só, a gente fez num ambiente extremamente difícil, a paciente com bruxismo, com hábitos, né, fortíssimos, e a gente não vai cobrar, não tem condições, né? Então, assim, muitas vezes pode até ser a família esperando virar o cartão, esperando se organizar mais, esperando investir em outra coisa, mas a gente não pode, em hipótese alguma, simplesmente dizer, não, não vou cobrar, não. Pelo amor de Deus, não vamos. Eu fico com essa dor no coração porque, né, eu tenho esse meu lado, né, que às vezes, né, enfim. Mas a gente tem que pensar nesse sentido, tá? Até porque muitas vezes isso dá tanta dor de cabeça pra gente
Porque o nosso subconsciente vai pensar, meu Deus, eu fui lá na casa daquela pessoa e ela ainda me tratou mal, ela ainda fez isso, ela ainda fez aquilo, que às vezes não vale a pena, né? Mas isso, obviamente, a gente vai aprender com o longo do tempo. E aí, se vocês quiserem tirar um print, né, aqui, não vou mandar nem, nada de PDF, nada para vocês, porque quem assistiu todas as aulas vai receber o kit completo do resumo de todas as nossas aulas, mas se vocês quiserem tirar print e tudo mais. Porque o checklist básico, os equipamentos organizados, os EPIs completos, a caixa de descarte, o protocolo de esterilização e uma logística bem definida por escrito, que é muito importante a gente ter. E aí, isso tudo, toda essa estrutura, gente, ela vai dar segurança para a gente, né? Ela vai dar realmente, além de segurança, ela vai fazer com que as pessoas elas paguem o nosso serviço, né? Você vai realmente honrar isso, né? Então, a gente precisa realmente pensar nesse sentido, né? A gente precisa ter segurança para que essa segurança ela gere uma autoridade, uma valorização e a gente consiga crescer nesse sentido, né? Do que adianta a gente ter estrutura se você não sabe exatamente o que é possível fazer na odontologia domiciliar? Né? Do que adianta você ter essa estrutura e você não ter segurança para realmente executar? Né? O que não é para ser feito, o que é para ser feito, né? Então é muito importante a gente entender. Eu sempre vejo, gente, que os maiores erros dos dentistas que eles estão na odontologia domiciliar hoje quando eles têm muito medo, né? E aí já trava tudo. Ou quando ele acha que dá para fazer tudo e tá tudo certo, sem protocolo, sem estrutura, né? A gente não pode estar em um extremo ou outro, né? A gente precisa pensar, né? Quais os procedimentos são viáveis, né? Será que eu vou conseguir adaptar isso? Quais são os critérios que eu vou ter? Como eu vou precificar? Né? Quais os atendimentos que eu posso ou não já realizar? Né? Quais os procedimentos que eu vou cobrar mais caro? Como eu vou pensar nisso? Né? Então, quando a gente entende essa parte da biossegurança, então veja o que a gente caminhou até agora. Quem são os pacientes que a gente vai atender? Quais são os raciocínios clínicos que nós vamos ter para poder atender esse paciente? E aí, hoje a gente viu a parte da biossegurança, estrutura, organização, para que a gente consiga cobrar, né? Para que a gente consiga entender, além dessa maturidade clínica, a gente consiga realmente avançar para mais um passo nesse sentido, né? Então, tudo isso, né, a gente vai começar a construir o nosso corpo e a nossa mentalidade para vivenciar a odontologia domiciliar, né? E o diferencial não é o que você sabe fazer, mas é o que você sabe fazer, mas é o que você sabe fazer com as escolhas que você tem, né? Então, é o que você sabe escolher fazer. Então, eu sempre falo isso, a odontologia domiciliar, ela é uma grande opção, mas ela é decisão nossa, né? Ela é um diferencial nosso e a gente precisa fazer bem feito. Isso é odontologia domiciliar. Não é só chegar na casa do paciente sem estrutura, não é só chegar e falar, pegar uma maletinha e botar na bolsa, embaixo do braço e dizer que está fazendo odontologia domiciliar. É realmente você fazer com postura, com ética, com biossegurança, para que você consiga realmente criar sua autoridade e cobrar realmente para isso. Isso é odontologia domiciliar. Mais uma vez, o check-in, vou botar o check-in lá no grupo, mas nós estamos na terceira aula, né, minha gente? Terceira aula. E quem tiver com todo o check-in vai ganhar desconto na nossa formação em odontologia domiciliar e também vai ganhar um kit de todos os resumos de todas as aulas que nós vimos até agora. Ah, tenho uma dúvida. No atendimento domiciliar é obrigatório ter consultório de apoio? Sim. Sempre precisamos ter um consultório de apoio. E esse consultório de apoio, Gabriele, não precisa ser um consultório seu, algo desse tipo.
Consultório de apoio, gente, vamos desmistificar isso. Consultório de apoio nada mais é do que um local que você vai esterilizar seu material. E lá você pode fazer um contrato, um termo de contrato de que você esteriliza seus materiais lá. Porque juridicamente é como se você fosse atender no consultório e lá fosse a sua extensão, o domiciliar é a sua extensão, não ao contrário, certo? Então você precisa ter um consultório de apoio. Não quero ter um consultório de apoio, então tem uma central de esterilização para que você pague e esterilize seus materiais, certo? Termos, essas burocracias todas, né, a gente tem no nosso curso. Certo, minha gente? Fez sentido para vocês hoje? Cadê vocês? Fez sentido para vocês hoje? Vou tirar aqui meu compartilhamento. Já fizeram check-in? Vou botar aqui o check-in para vocês, para que vocês façam. Vou pedir para a Evelyn mandar aqui, peraí, ó, o check-in. Esta é minha primeira aula. Gostaria de saber se na domiciliar é necessário algum tipo de documentação. Sim, a documentação que nós precisamos os termos, tem várias. Protocolos operacionais, nós temos. Deixa eu só botar aqui logo, porque senão eu vou me confundir. Nosso check-in. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter vários tipos de documentações para iniciar na odontologia domiciliar, protocolo operacional padrão, que foi o que eu falei aqui, fluxo de atendimento, termos de consultório de apoio, né, que a gente falou aqui hoje. Basicamente são esses para você começar, tá? Porque no consultório de apoio você vai ter todo o respaldo da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária ela não vai na casa do paciente, ela vai no seu consultório de apoio. Então, o ideal é que esse consultório de apoio tenha o alvará da vigilância sanitária. Esqueci de fazer na aula passada, mas estava presente até o fim, a fé do fim. Pois já faça, Flávia, então, viu? Deu para entender, Lívia? Gente, estamos na nossa terceira aula. Meu Deus, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, né? Algumas pessoas primeira vez, né? Outras pessoas já estão acompanhando desde o início. Estou muito, muito, muito feliz. E vamos juntos, vamos firme. Gente, próxima semana é segunda, mas é segunda de carnaval. Eu não vou viajar, mas eu acredito que vocês não vão estar presentes aqui, né? Então, a gente vai pular uma segunda, porque é próxima semana de carnaval. Então, eu vou deixar isso bem claro no nosso Instagram, nos nossos grupos, tá certo? Para que vocês se organizem, porque próxima segunda não tem que é carnaval, tá? Mas vocês podem estudar as anteriores, né? Que eu vou deixar o replay. Já tá, tem na nossa descrição do grupo, mas de todo modo eu vou deixar lá o replay para vocês verem. E vou colocar tudo no nosso grupo, tá certo? Então, é muito importante que vocês assistam, que vocês estudem, que vocês vejam se é essa domiciliar que vocês querem vivenciar, para que a gente consiga realmente entrar numa formação de odontologia domiciliar que a gente está fazendo com muito carinho. Vamos lá, perguntas. Não saiam não para tirar foto. Peraí que eu vou tirar logo a foto para gente para ninguém sair. Vamos lá, tirar foto. Cadê a foto? Sorrisão de quem apareceu. Vou agora botar a outra. Pronto, vou botar no último. Agora vamos para as dúvidas. Vamos lá. Uma dúvida: o atendimento domiciliar pode ser paciente sem comorbidade, por exemplo, clareamento. Diogo não participou das outras aulas, né? Na primeira aula a gente fala sobre isso. Já assista essa aula, tá certo? Hoje em dia não existe regras nem legislação que proíba você fazer um clareamento em casa ou atender pacientes sem comorbidades. Porém, eu acredito que isso vai mudar ao longo do tempo, tá? Acho que já já sai
uma lei para você só atender quem não pode sair de casa. Pode repostar, por favor, só entrei. Por favor, só entrei hoje que encontrei você, tenho super interesse. Perfeito, Lívia. Eu vou botar no grupo, você já reposta também e me marca. Quem for postar hoje, não esqueça de me marcar. Minha aula na faculdade começa dia 23. Daí para lá não consigo assistir mais ao vivo, só gravado. Eu quero muito meu material. É, Jack, mas vai dar certo. De noite você vai dar um jeitinho aí para fazer dar certo. Gostei bastante, sou dentista especialista em odontologia hospitalar e estou querendo retomar meus atendimentos domiciliares. Perfeito, perfeito, muito bem. Gostaria de saber mais sobre o curso. Gente, o curso a gente só vai falar mais, vou deixar vocês nas expectativas. Mas esse ano vai ser um curso muito diferente dos outros, tanto que vocês vão sair com um certificado de formação em odontologia domiciliar. Não vai ser curso em odontologia domiciliar, vai ser uma formação. E vão ter mais de 300 horas de aula para que vocês assistam, mais de 60 horas de aula, né? E eu sei que tem muitas pessoas estudantes e tudo mais, a gente pode fazer um certificado específico para vocês sem problema nenhum. E o grande diferencial é que nós vamos ter, além das aulas, mais de 60 aulas já gravadas, nós vamos ter aulas com professores convidados. Então, a gente vai ter a professora Monira de São Paulo, professora Érica da UFRN, professor Endrigo da UFRN, né? Vão ter professores de outros estados que vão estar dando esse suporte para vocês. Pessoas que fazem odontologia domiciliar e são referência, né? Tem professor Danilo de Brasília. Então, nós vamos ter, além disso, aulas ao vivo. E essas aulas ao vivo também vão ficar gravadas na plataforma, certo? Quem participar dessas aulas todas, né, no final, a gente vai dar um desconto bem considerável para quem estiver participando de todas as aulas. E quem fechar no dia do nossa última aula, que vai ser, que eu vou dizer já separem o cartão, que é a primeira semana de março, nós vamos dar um desconto considerável também, tá? Então, vai ser muito bom, né? Eu nem ia falar sobre isso agora, mas já estou adiantando para vocês se organizarem, já separarem o cartão de crédito, que a gente vai conseguir parcelar até em 12 vezes, para que vocês vivenciem. E a gente vai começar a partir de abril, né? Então, o lançamento vai ser em março e a gente vai começar a partir de abril, tá? Vai dar tudo certo. Estou muito animada, gente, com vocês. Já se organizem. Próxima segunda não tem aula, porque é carnaval, mas na outra tem, então não vamos perder o time, não, tá certo? Um beijo, gente. Qualquer coisa é só falar, viu? Lá o grupo é fechado, porém tem o nosso apoio que é Evelyn, então vocês podem ir no privado dela e tirar qualquer dúvida, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.